Olá, gente, boa noite. Eu gostaria de ler com vocês um versículo aqui. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Aí muitos me perguntam, Cris, você sempre está bem, você sempre está alegre. Não, não é verdade. Mas essa certeza que eu acabei de ler aqui agora, essa palavra que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus morreu por mim na cruz, que motivo tenho eu para duvidar desse amor todos os dias? Que motivo tenho eu para viver triste todos os dias, porque eu tenho problemas, porque eu tenho desilusões, aflições, passo por adversidades? É essa certeza que me faz sorrir todos os dias, essa certeza que me faz brincar, essa certeza que me faz querer fazer vídeos engraçados, essa certeza que me faz querer falar desse amor que é doce, que é lindo, que é incondicional, mas que é justo, que doutrina, que chama para Ele, que nos exorta, que nos traz para o caminho de volta, o caminho do conserto, o caminho da aliança, o caminho, sabe, da sujeição a Ele, que faz com que eu obedeça e queira me parecer com Ele todos os dias. Qual motivo eu teria mais? Nenhum. Você vai me perguntar, tá velhinho isso aqui, né? Há alguns anos. Lembra que eu falei para vocês que eu tive o intestino perfurado por uma espinha de peixe quase invisível? Então, aos olhos carnais, poderia alguém morrer com isso aqui? Eu quase morri, eu fui condenada à morte por causa dessa espinha de peixe, alguns anos atrás. E eu fui livre, eu fui condenada à morte, eu fui condenada a sair do hospital com uma bolsa de colostomia. Cristiane Lima Ferreira, você não sabe se vai sair viva do centro cirúrgico. Talvez você saia com uma bolsa de colostomia. Talvez você fique muitos dias no CTI. Olha, não sabemos o que iremos encontrar em você. E aí, no final de tudo, o médico aparece com isso aqui. Foi uma perfuração, tá tudo bem. Saí sem bolsa de colostomia, não fui para UTI. 5 dias eu estava em casa. Com 22 dias eu estava no meu trabalho, trabalhando. 22 dias de operada, com 20 pontos na barriga. Fui porque eu quis. Porque eu não aguentava mais ficar em casa, porque eu estava tão feliz de ter sido agraciada por essa misericórdia, por esse amor. Estava tão feliz, tão grata a Deus, que eu preferi trabalhar. Eu queria testemunhar. Foram 20 pontos num corte vertical na minha barriga, a cicatriz da minha vitória. Foi uma laparotomia, né, para exploração, para saber o que era. Tiraram todos os meus órgãos, lavaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, botaram tudo de volta.
E deu tudo certo. Depois disso, devido a muita manipulação no meu intestino, eu já tinha sido operada antes, o intestino, por causa da bariátrica, eu tive depressão. Passei 9, 10 meses num processo depressivo. E aí eu fui, ao invés de mergulhar na depressão e aceitar aquilo para sempre, eu lutei contra ela todos os dias da minha vida e me interessei nos estudos. Sempre fui uma pessoa que gostava de ciências humanas, que gostava de ouvir as pessoas, que gostava de aconselhar pessoas vinham até mim e passei a estudar. Por que a depressão? O que leva à depressão? Vou lutar contra ela todos os dias. Tinha dia que eu não sentia vontade de sair da cama. Todos os dias eram cinzas. E eu sempre fui alegre, sempre fui brincalhona, mas eu me encontrava numa situação muito triste, muito dolorosa. E quem tem depressão sabe o quanto é doloroso, o quanto é, não sei nem expressar com palavras, porque tem dia que é muito difícil. Você já acorda com vontade de dormir de novo, porque quando você dorme, você não sente dor. E aí eu comecei a ouvir palestras, eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e eu já havia estudado, lido muito antes também, em relação à família, como lidar com a minha família, filhos, etc. Eu tenho 3 filhos e aprendi a lidar com as situações do dia a dia, como lidar com as emoções de cada filho, o temperamento de cada filho. E aí eu fui embarcando nessa aventura do autoconhecimento, da descoberta das ciências, das neurociências, de tudo que gera em torno da nossa psique humana, da palavra de Deus. Mergulhei profundamente na palavra de Deus, independente do conhecimento da ciência, fui para mais perto de Deus e em 10 meses eu estava em remissão. Jesus me levou à remissão em 10 meses. E dali por diante eu não parei mais. Processo de autoconhecimento, 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 autoconhecimento e tentando entender as pessoas, tentando entender o meu ambiente familiar, aprendendo a lidar com as situações difíceis. E depois meu marido se afastou do evangelho, meus filhos mais velhos se afastaram do evangelho e lidei com essa situação 3 anos e meio, buscando em Deus a sabedoria, a igreja comigo orando, os irmãos orando comigo, me dando suporte, me dando apoio. E 1 ou 2 anos depois, sei que 2017, perdi meu irmão, meu primeiro filho da vida, no dia 8 de junho, num acidente de carro fatal. E aí eu pensei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ele morava comigo, né? Há 3 anos, estava comigo, tinha a companheira dele, mas ele trabalhava com meu esposo, ficava na minha casa. E era o meu grude da vida inteira. E ele se foi. E eu tive que lidar com aquela situação de IML, reconhecer corpo, preparar, mandar para a cidade e viver o luto. E eu vivi esse luto intensamente, todas as fases dele, elaborei e não entrei em depressão e continuei a vida. Poucos meses depois, a vesícula deu ruim.
deu ruim na vesícula. E a vesícula inflamou. Era lama biliar que inflamou minha vesícula e foi me definhando, e eu sentia dores, eu senti dor constante, sem nenhum remédio fazer efeito para dor. No máximo que fazia efeito era 10 minutos. Eu fiquei 3 meses sentindo dores terríveis na vesícula. Por fim, eu não comia mais, eu vivia à base de whey protein vegano, para poder pelo menos me sustentar um pouco, e fiquei muito amarela e eu iria morrer. E não tinha plano de saúde na época do intestino eu tinha, porque eu trabalhava fora, eu tinha um plano de saúde, mas nessa época eu não tinha plano de saúde, mas eu sempre tive o dono de todos os planos de saúde, Jesus de Nazaré. E foi ele que tocou no coração do meu irmão, Dr. Lucas Brandão, um grande cirurgião de Macaé. Um abraço, um beijo para a família. Brandão, lindos de Deus, muita gratidão pela vida deles. E ele decidiu, é um irmão da nossa igreja, decidiu me operar de graça. E a igreja decidiu pagar a minha cirurgia, porque senão eu iria morrer. Então, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de viver. Mais uma vez. Mas isso desde criança, sofrendo com o intestino, porque eu não sabia que eu era intolerante à glúten e lactose. Então, eu vivi de internações, tive 3 episódios de colite aguda, e Deus me curando, me livrando, me livrando, me livrando e me livrando. Então, por que eu tenho um motivo para viver moribunda? Para viver como o cocô do cavalo do bandido? Não tenho. Eu não durmo no tempo, eu não passo fome, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo que me consola. E quando os dias estão difíceis, é no colo dele que eu choro. Então, a vida nunca foi fácil, nunca será fácil. Não é glamour. E quem tem glamour, glória a Deus para quem tem glamour. E tá tudo bem para quem tem glamour, para quem não tem glamour, e tá tudo certo. Só sei que a minha vida nunca foi fácil. Foi sempre difícil, mas já passou. E eu aprendi a lidar nesse tempo com as rejeições. Fui abandonada pelo meu pai aos 11 anos de idade e ele sumiu. Depois a gente descobriu que ele estava em Cuiabá. Hoje nós temos um relacionamento maravilhoso de perdão, de reconciliação em Cristo. Somos livres. Eu e os meus irmãos perdoamos o nosso pai e nos amamos profundamente. Isso é o poder da cruz. Isso é a sujeição de Jesus. De fato, quando você se submete à vontade de Deus, não tem como você ser uma pessoa infeliz, ainda que você esteja no caos. Ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. E eu sentia dores terríveis, né? Voltando ao assunto da vesícula, que eu sou assim mesmo, eu esqueço, eu volto, eu vou, eu volto, é assim mesmo, gente, não liga não. E eu sentia dores terríveis todo dia. Aí todo dia eu cantava e falava para Deus: não me deixes desistir, segura em minhas mãos, os dias difíceis estão. E o medo tomou conta do meu coração, mas sei que tu estás aqui tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar essa situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil, mas a tua mão me sustentou.
Essa música é da Ana Nóbrega. E eu cantava essa música todo dia. Não me deixes desistir. Porque eu já estava pedindo a morte. Porque eu já não aguentava mais sentir dor. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Então, Deus realmente não me deixou desistir. Ele segurou a minha mão. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Então, o Senhor, todo dia eu cantava, todo dia. Fora outros louvores. Quem me conhece sabe que eu amo música, que eu estudo, canto desde 8 anos de idade. Minha primeira professora de canto, Sara Gino Costa, maestrina maravilhosa. E aí, outros professores passaram por mim e vivi a vida em Jesus. Vivi a vida em Jesus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e nunca me desviei. Nunca me desviei. Em todos os processos da minha vida, em todos os momentos difíceis da minha vida, eu não voltei atrás da minha decisão. E eu tive um encontro com Jesus aos 19 anos de idade. Dentro do quarto, lendo a Bíblia, ouvindo o louvor, e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. E eu fiz a minha oração de confissão: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor, porque eu não dou conta mais de viver entregue a mim mesmo. E dali em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma, na questão de que, não que tudo se tornou facílimo, não, mas eu tinha alguém para estar ao meu lado em todo o tempo, me governando, me conduzindo e me levando pelo caminho que eu devia andar. Então, diante de tantos os momentos, casei, tive filhos, tenho uma família linda, abençoada, passamos por momentos difíceis de perdermos quase tudo, menos a vida e a fé. Tudo isso nós passamos. E aí você pode olhar os meus rios, meus vídeos, sempre sorrindo, contente, dizer, nossa, que vida maravilhosa, glamourosa. Ai, que tudo! Não, querido. Que tudo é ter Jesus. Que tudo é ter o Espírito Santo. Isso que é tudo. Isso que é tudo. Isso que me faz sorrir quando tá doendo aqui dentro. Mas não de falsidade. É porque realmente a alegria do Espírito inunde o meu coração e me faz sorrir. E quando eu tô triste, eu vou pro colo do Pai. Eu choro, me derramo, leio a palavra, saio consolada. E depois eu tô rindo de novo. Então, essa é a diferença de viver uma vida em Cristo, com Cristo no centro, governando todas as coisas. Essa é a diferença. Voltando ao assunto da última cirurgia, que foi a vesícula biliar. Meu irmão me operou de graça, com todo amor e carinho. A igreja pagou a minha cirurgia. No outro dia eu já estava em casa. E mais uma vez Deus me deu a oportunidade de viver. E aí, quando foi em 2019, em janeiro, meu esposo teve a oportunidade de vir trabalhar na França. E alguns meses depois eu vim para cá com visto de turismo. E aqui é tudo muito burocrático. Vim para cá, passei alguns meses aqui com ele, alugamos a nossa casinha, tivemos nosso cantinho, meu filho veio, começou a estudar e
Voltei para o Brasil para resolver a questão do visto. Começou a pandemia, fiquei presa no Brasil. Queridos, 1 ano e 9 meses. Cris, 1 ano e 9 meses? Sim. Nesse meio tempo, meu marido foi me visitar, passou meu aniversário comigo, mas eu fiquei sem ver o meu filho, que desde o ventre nunca tinha se separado de mim, meu caçula, Samuel Azaf. Eu fiquei 1 ano e 9 meses. E o tempo que eu fiquei no Brasil, ao invés de entrar no fundo do poço, eu fui estudar. Eu fui buscar em Deus aquilo que Ele tinha para mim. E Ele foi me direcionando. Você vai fazer assim, você vai fazer assim e assim. E eu fui. Fiz vários cursos de especializações no ramo da beleza, fiz cursos de empreendedorismo, alta performance, de finanças, fora o francês que eu já estudava, fiz e comecei o curso de psicanálise, que sempre foi um sonho, e comecei a realizar. Então, queridos, ao invés de eu me entregar para o caos, eu me entreguei ao conhecimento e ao servir os meus irmãos. Nesse tempo todo que eu fiquei no Brasil, eu servi a minha família e servi aos irmãos aonde eu estava. E eu fiquei de casa em casa, pouco na mamãe, pouco na irmã, pouco na casa dos pastores amigos, a casa dos irmãos da igreja, e assim eu fui passando. E aonde eu ia, eu servia com amor, com alegria, vivia experiências com Deus maravilhosas, pegava exemplos dos mais velhos, aprendia com os mais velhos, como a Bíblia ensina lá em Tito, né? Que as mais velhas ensinem as mais novas. E foi um processo de conhecimento, mas muito sofrimento. Mas foi um tempo em que eu tive muitas experiências com o Senhor. Muitas experiências com o Senhor. Experiências profundas, a qual Ele se revelou a mim de como Ele faria daquele limão muito azedo se tornar uma doce limonada. E esse processo não foi fácil, mas ele se tornou mais leve. Por quê? Porque eu enxerguei aquilo como um processo de Deus na minha vida, uma oportunidade de eu crescer e me preparar para o futuro, me preparar para aquilo que Deus iria entregar nas minhas mãos mais adiante. Então, você precisa entender que o nosso Deus é um Deus intencional. Ele não é um Deus que faz as coisas aleatoriamente e sem sentido. O Senhor é um Deus que Ele faz as coisas com um propósito, uma missão. Ele tem uma missão para você, assim como Ele tem uma missão para mim. 1 ano e 9 meses longe da sua casa significa, assim, um terror. Eu chorava muito, irmãos. Eu chorava muito, queridos. Você que me assiste agora, eu chorava. Tinha dia que eu falava assim, Senhor, até quando? E muitas vezes eu recebi o silêncio de Deus, mas muitas vezes o Espírito Santo falava assim, até quando eu quiser. Simples assim. Fique tranquila, eu não saio do controle. Fique em paz. Eu nunca vou sair do controle. E no tempo certo, a minha carta chegou, meu visto saiu e eu vim para minha casa. E estamos aqui, juntos, curtindo em família,
vivendo o propósito de Deus até quando Ele quiser. Até quando Ele quiser. O mais importante de tudo, mulher, você que me assiste, é você entender que não importa o momento que você esteja vivendo, seu filho nas drogas, seu marido desviado. Graças a Deus eu não tive meus filhos nas drogas. Eles se afastaram do evangelho, os dois mais velhos, né? Mas são maravilhosos, são filhos lindos, queridos, maravilhosos, né? Nunca encontrei meus filhos bêbados, nunca encontrei meus filhos drogados, tem princípios. O mais velho já se casou há 2 anos atrás e a minha filha do meio, assim, como Deus trabalhou na vida dela, nosso relacionamento hoje é maravilhoso. O meu caçula também, uma bênção. E superamos, e estamos superando. Quem tem família, disse meu amigo Bispo Anderson Caleb, quando eu era jovenzinha, muito tristonha, que passava tantas dificuldades familiares, e às vezes chegava lá e falava chorando, reclamando, nananã, com muito complexo, cheio de feridas, não sabia quem eu era, não tinha minha identidade firmada em Jesus. Mas ele falava para mim, querida, quem tem família tem problemas. E eu digo para você, quem tem família tem problemas. Mas os problemas estão aí para quê? Para serem resolvidos. Os problemas estão aí para serem resolvidos e a maioria deles, como disse o pastor Silas Malafaia, eles se resolvem com o tempo. Oração e tempo. Espera, ora, acredite, jejue, espera. Porque quem espera sempre alcança, mas espere como? Fazendo a tua parte, orando, buscando, trabalhando, fazendo a sua parte como ser humano e deixa que a parte espiritual, que a parte divina, a parte do milagre, Deus faz. E aí, meu marido voltou para o Evangelho em 2018, no dia 8 de junho de 2018, dia 8 de junho, dia 8 de julho de 2018, meu marido voltou para Cristo, mas não um Cristo religioso, não uma religiosidade a qual já fizemos parte, uma religiosidade cega, não. Voltamos para um Cristo vivo, um evangelho genuíno, vivo, está aqui a Bíblia como parâmetro, mas livre de religiosidade, livre de falsas crenças, de crenças limitantes que nos impedem de enxergar quem somos em Deus, que nos impedem de enxergarmos a nossa verdadeira identidade em Jesus. Sabe? Tantas pessoas alegres quando estavam no mundo, que riam, que brincavam, que se divertiam, que riam de si mesmas e foram para o Evangelho da religiosidade e se tornaram juízes, apontadores de dedos, pessoas cruéis que passaram a destruir o irmão com palavras, que feriam, que matavam. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é de misericórdia, paz, alegria do Espírito Santo. É o Evangelho do amor,
que é capaz de abrir mão, que é capaz de doar a si mesmo, sabe? Não é de ser feito de palhaço, não é isso, mas é de viver como Jesus viveu aqui na Terra. É disso que eu estou falando, queridos. Essa é a história da minha vida. Essa é a história da minha vida. Passei por muitas coisas e posso estar esquecendo de outras tantas aqui que nós passamos. Mas é para mostrar para vocês que é possível viver tanta luta, tanta dificuldade, rejeição, depressão, abandono, viver separação de pais, viver tantas coisas e ainda assim ser feliz em Jesus e ainda assim ter motivos para sorrir. Como eu não poderia ter motivos para sorrir se Jesus entrou na minha vida e o doce Espírito está comigo 24 horas por dia, 365 dias por ano? Como eu não poderia ser feliz? Como eu não poderia agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas? Meu marido, ele fica me imitando, ele fala que eu já acordo assim: bom dia, sol, ai, que tudo lindo, bom dia, Jesus. E ali eu tomo minha aguinha com limão, e ali depois eu tenho um ritualzinho da manhã, como minha ameixa para ajudar no intestino, com um probiótico, e depois eu tomo minha xícara de café, e ali eu já ligo o louvor, aí ao mesmo tempo que eu tomo café eu já adoro, daqui a pouco eu já tô chorando, largo o café pro lado, e eu não sei se eu adoro, se eu tomo café. Eu sou assim, gente, eu sou assim. Jesus em mim, e eu só tenho motivos para agradecer esse Deus, independente das circunstâncias. Ah, Cris, você mora na França, tá tudo lindo, mas não, queridos. Não, meu marido se acidentou em pouco tempo. Meu marido se acidentou, quase morreu. Na mesma semana, eu bati com a cabeça na lareira aqui do quarto. Tive 3 cortes na cabeça. Mas 2 dias depois, meu marido bateu de carro. E nem um dia eu falei assim: não vamos murmurar. Nós não vamos murmurar. Nós vamos agradecer pelos livramentos. Está tudo bem. Não está faltando comida, não estamos morando no tempo, ninguém está doente, ninguém está de fraldão, ninguém está no oxigênio, ninguém depende de um remédio para se manter vivo. Está tudo bem. Vamos olhar para o lado bom, vamos focar para o lado bom das coisas, sabe? Porque a tendência do ser humano é olhar só para o lado ruim e se esquecer das coisas boas. Peraí, estragou a lateral direita lá, beleza, deu um prejuízozinho financeiro? Deu, mas vai fazer o quê? Já foi, já foi. Ninguém se machucou, é o mais importante. Ninguém precisou ir para o hospital, não machucou ninguém. Glória a Deus. A vida vale mais do que as coisas. A vida vale mais do que as coisas. As coisas, elas são perecíveis. O nosso espírito não. Nosso espírito tem que permanecer intacto até a vinda de Jesus. O nosso espírito tem que permanecer convicto de que Jesus voltará para buscar a sua igreja e nos encontraremos e o veremos face a face. Então, mulher,
com todos os problemas que você passa. Não desista, não desista. Casamento tá ruim, não desista. Seu filho tá rebelde, não desista. Já passei por muitas coisas. Filho, responde, a fase que responde, a fase que quer te confrontar, que quer saber mais do que você. Impõe a sua autoridade. Deus te deu autoridade. Impõe a sua autoridade, mas com amor. Ore, jejue. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta é contra o diabo e os seus anjos. A sua luta é no reino espiritual. É no mundo espiritual a sua luta. A sua luta não é contra pessoas. É contra quem atua nas pessoas. Leia Efésios 6 e você vai entender o que eu estou te dizendo. Se aproprie da palavra. Se aproprie. Vá para o colo do teu Pai, que não te abandona jamais. Seja você. Encontre sua identidade firmada em Deus. Seja você mesma. Seja você mesma com o seu temperamento, com suas características, com sua forma de viver, com sua classe social. Mas em tudo isso, seja humilde de espírito. Humildade não tem a ver com miséria e nem autocomiseração e muito menos se autodiminuir. Não. Humildade é você saber quem você é, mas saber que tudo que você conquistou e quem você é vem de alguém muito superior a você, que foi quem te criou, Deus. Isso é humildade. Sou rica? Não, ainda não. Sou pobre? Sou pobre. Sou miserável? Sou miserável. Sou mendigo? Sou mendigo. Seja quem for você, na sua classe social, seja humilde. Reconheça quem você é em Cristo Jesus. Tenha sua identidade firmada em Deus. Saiba que não deixe ninguém te diminuir, porque você não tem o carro do ano, porque você não usa uma bolsa de grife. Não deixe, não permita. Não importa o que as pessoas digam a teu respeito. A palavra de Deus fala: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, esse versículo me tirou da depressão. No dia que eu estava deitada na cama, chorando, olhando para o teto, falando: Deus, eu prefiro que o Senhor me leve, porque eu não aguento mais sofrer. A voz do Espírito soprou esse versículo no meu ouvido. Por que você está tão preocupada com o que as pessoas dizem a teu respeito? Por que você está tão preocupada em provar para as pessoas que você é boa o suficiente, que você é certinha, que você... Isso é orgulho, e o orgulho tem que ir para a cruz. Orgulho tem que ir para a cruz. E ali eu coloquei autocomiseração na cruz, eu coloquei toda o espírito de rejeição que eu tinha na cruz, o desejo de constante aprovação alheia a meu respeito.
de mostrar que eu era sempre a certinha, a corretinha, e que tinha que estar tudo perfeito, milimetricamente perfeito, não seja algoz de si mesmo. Não faça isso com você. E ali naquele momento eu fui curada de todas essas mazelas. E eu levantei da cama e comecei a glorificar a Deus, e a glória de Deus entrou ali no meu quarto, e eu comecei a chorar mais de alegria, e meu coração transbordava de alegria, e nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu fui a mesma. E hoje eu estou aqui para contar para vocês. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas conforme eu for lembrando, eu vou falando com vocês. O motivo da minha alegria é esse: Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, aquele que nunca me abandonou nos momentos mais difíceis, aquele que não me deixou só quando eu tive que entrar dentro do IML e ver meu irmão ali naquela mesa. O meu grude e o meu carrapato, deitado ali naquela mesa morto. E eu tive que entregar ele para minha mãe daquele jeito. Então, ele não me abandonou. E eu não tive depressão. Nunca mais eu tive depressão. Até hoje me encontro em remissão. Para a glória de Deus. E Deus, Ele é o ator principal de toda essa história. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Amém. O Senhor coloca no meu coração um cântico que diz: eu te levanto, eu te ajudo. Meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo. Meu filho, não temas. Não temas. Não temas. Um grande abraço. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Um pouquinho da minha história, tá? E eu continuo compartilhando com vocês. Vou compartilhar muitas outras coisas a respeito de casamento, a respeito de criação de filhos, a respeito de várias outras coisas. E a gente vai se comunicando, tá bom? Isso aqui era a minha sentença. Mas Deus foi o meu juiz, o meu advogado, e deu a sentença final: vida. E vida e abundância. Vida em abundância é com Cristo. A alegria verdadeira vem de Cristo. Porque se a gente for olhar para os problemas, a gente sucumbe. Então, queridas, mulheres maravilhosas, você é amada, sim. Você é querida do Pai. Deus tem um propósito, uma missão. Em primeiro lugar, sua casa, seu casamento. Se você é solteira, a sua vida familiar com seus pais e seus irmãos, essa é a sua primeira missão. E pregar o evangelho a toda criatura, porque o propósito de Deus ao enviar Jesus na terra foi e é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada por aceitarem minhas palhaçadas, meus rios. Obrigada por verem os vídeos. Obrigada por tudo.
espero que vocês escutem esse vídeo e que ele possa se multiplicar. Divulgue, porque com certeza vai servir para alguém, vai ajudar alguém, vai levantar alguém. E não se esqueça, Jesus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E você não precisa temer, porque ele está com você. Um grande beijo de novo, porque a pessoa esquece, né? E tá tudo bem. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês.